Are you ready? Are you ready? Let's get it on! Nocaute. O universo das lutas passado a limpo. Apresentação: Marcel Orovitz. Estamos começando mais um Nocaute Guaíba, o único programa de lutas do Rio Grande do Sul. Vamos juntos até às 3h da tarde deste sábado, sempre falando das melhores lutas do mundo, repercutindo nosso cenário regional e nacional. Vamos juntos na nossa Guaíba. Eu sou o Marcel Orovitz e hoje comigo participações muito especiais em Teófilo, que vocês todos já estão acostumados, nosso comentarista, e uma lenda do MMA, do Vale Tudo, das lutas no Brasil, mestre Jorge Velho, que está com tempo corrido, então vamos logo pro que interessa. Mestre, muito obrigado pela presença aqui na nossa Rádio Guaíba, espero que seja a primeira vez de muitas que o senhor volte aqui. E, bom, tem a marca JVT, que já virou um conceito de lutas na Serra Gaúcha, né? Temos dia 14 o Fight Night, que também virou quase uma filial do JVT, não é, mestre? Como é que foi essa ideia de fazer os Fight Nights, né? E se tá engrenando, né? Porque já tá no 8º. Boa tarde. Boa tarde. É sempre uma honra, né, estar falando com vocês. Hoje é especial porque é ao vivo aqui no estúdio. Aproveitando a minha vinda a Porto Alegre, que hoje a gente vai ter bastante coisa na programação, um seminário com o grão-mestre Paulo Zorello, que vai dar o seminário para os faixas pretas ali, depois logo após vai ter um exame de graduação, né, ali no CT, no Menino Deus, né? No 7. No 7, isso aí. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e citar que nessa semana, mais precisamente dia 19 de maio, nessa segunda-feira passada, a FRMK, Federação Rio Grandense de Muay Thai e Kickboxing, completou 30 anos de história. 30 anos não é 30 meses, né? Não é pouca coisa. De dedicação e de vitórias. Então eu gostaria de agradecer e mandar um abraço para o nosso presidente, mestre Paulo Cafuringa Petinga. Que tem que vir aqui o Cafuringa, inclusive, hein? Eu vou reforçar esse pedido hoje com ele lá, para ele vir falar contigo. O Caio da CFX, quando veio, também disse que ia falar com o mestre Cafuringa para vir aqui, né? Então já é uma expectativa que a gente tem, né? Uma lenda aí da... Sim, se eu não me engano, ele também tá na Federação Gaúcha de Boxe, sim, né? Sim, FB, né? Eu conheci o Cafuringa no boxe. E, mestre, rumo ao dia 14 de junho. Dia 14 de junho... Vai parar Caxias do Sul e a Serra Gaúcha, hein? JVT Fight Night. Esse evento promete, vai ter grandes lutas. É um evento, o JVT Fight Night está entrando na sua 8ª edição. É um evento televisionado pela CNT, com uma grande equipe, com uma grande estrutura, com 4 câmeras, uma móvel, né? E vai passar ao vivo no canal do YouTube do JVT. E com qualidade 4K, né? E nesse evento a gente vai ter 20 lutas casadas, sendo 4 lutas profissionais, 16 amadoras, com atletas de várias cidades, né? Vem de Balneário Camboriú,
de Florianópolis, aqui de Porto Alegre, Carazinho, Vacaria, Ibirubá, Passo Fundo, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Nova Prata, Lagoa Vermelha, Farroupilha e Caxias do Sul. Samurai vai vir da Áspera, né? Vai vir lá da Astra Fight de Balneário. É que eu falo Áspera porque já do evento, né? Exato, do o evento Áspera. Áspera é nenhum. Do meu amigo, grande amigo, o Marcelo Brigadeiro. Junto com o Orestes Betran, que eles viajam direto, treinam junto, então eles têm uma grande equipe realmente. E Rafael Sombra, né, com o seu pupilo prodígio, que eu acredito que futuramente, se continuar nesse ritmo, é rumo ao UFC, lutas internacionais pelo menos, né? O Lourenço Búrigo, isso aí. E teremos também a presença uma luta de boxe, né, profissional, que vai ser de um atleta que já veio do JVT 18 e vai lutar contra um atleta que já está com uma vitória por nocaute, que é o Juan Goulart, que agora ele está treinando com um aluno meu, o Leandro Barbosa, em Farroupilha. É uma jovem promessa no estado, no boxe profissional. Então guardem esse nome, Juan Goulart, categoria 63,500. E vai lutar com o Lucas Ricardo, que participou do JVT 18. Também é uma grande promessa aí da cidade de Caxias do Sul. E no Muay Thai profissional vamos ter o Gilberto Flores, que tem mais de 40 lutas, da cidade de Bento Gonçalves, da academia Impact Zone, contra o César Diniz. O César Diniz vem de um nocaute relâmpago no JVT 7 com uma canelada na cabeça. Falou nocaute de todas as edições, o melhor nocaute foi esse. Exatamente, foi um nocaute que a gente ficou surpreso. Começou a luta a milhão, assim, ele deu-lhe uma canelada que apagou o adversário. E ele vai ser uma revanche pro César Diniz, né? Que o Gilberto, há anos, uns 5, 6 anos atrás, lutaram e nocauteou o César. Então, vai pegar fogo essa luta de Muay Thai profissional. Tem esse clima, esse background no fundo, que é o da revanche, né, cara? Que deixa a luta ali, ó, fervilhando. O público gosta disso, cara. E se é lutador, eu acho que local até é uma forma chamariz, eu acho também, né, professor? Sim. Pô, querer ver uma revanche, desafiado, o cara da casa lá querer defender o... Isso aí. Podia que o pessoal da Serra quiser baixar aqui no estúdio, a gente faça as rivalidades ao vivo aqui na live, ia ser sensacional. Ia ser legal. Vamos combinar, demais. Leva a galera de comboio pra cá. Show demais. E daí, acabando a luta de boxe, vai começar a luta de MMA profissional de William Polis, o Samurai, que está treinando em Balneário Camboriú já há mais de 8 anos com o Marcelo Brigadeiro, junto com o Orestes. Mandar um abraço por Orestes e dizer que não vai ter luta, não vai ser vida fácil pro William, que o Israel foi lá na academia, gravou um vídeo e disse que vai acabar com a fama do Polis. O Polis ficou indignado e o circo vai pegar fogo. O Samurai é um cara que tem experiência internacional. Já lutou no Emirados Árabes. No UAE Warriors. E exatamente. Na LFA também. Não, no One Championship foi a última luta dele também. Então é um cara que vem com uma bagagem, né? Ele é muito mais testado. E o Israel, ele também é experiente, mas ele é muito aqui do circuito nacional, né? Ele ganhou um cinturão agora no evento da Training contra o Jair Teodoro. E ganhou por pontos, mas ganhou o cinturão de K1 profissional. Então ele está se testando além do jiu-jitsu no K1, na trocação. Então ele está bem preparado para enfrentar. Vai ser um lutão contra o Polis. Quem está nos acompanhando na live e vê uma camiseta vermelha no estúdio, é a camiseta oficial do JVT, né? O mestre Jorge Velho nos presenteou aqui, uma honra. Vai estar aqui o programa inteiro, eu vou usar muito. Obrigado, mestre. Vai, Teófilo. Eu tô com inveja. Mas boa. Só pra falar também que o Israel, é um nome muito interessante. Ele lutou na MFC, aquela primeira edição, né? Foi contra o José Santos também. É um cara experiente, testado. Ele tem mais de 20 lutas de MMA. É um cara interessante de ver. Não vendeu fácil também. Eu não me lembro se foi contra o Madeira ou contra o José. Eu acho que foi contra o Zé que ele lutou. E legal de ver, professor, que isso daí é num evento teoricamente menor, né? Que, se a gente pode usar esse termo, né? Os mais estrelados são as edições numeradas, né? Que o senhor parece esse modelo, assim, um pouco que o pessoal adotou pós-UFC, né? O Fight Night, aquela edição um pouco
com lutadores não tão conhecidos, mas dando essa visibilidade. E também em um espaço interno. O Fight Night do UFC é feito, né, dentro de um... Exatamente. No centro de desenvolvimento lá, o Apex lá, né? Exatamente, fechado para um público. E aí parece a ideia também, né? Um clube da luta na Serra Gaúcha, na academia do mestre Jorge Velho. Dando visibilidade, né, pessoal? A gente fez eu criei essa ideia, né? Que eu copiei essa ideia do UFC, copiar o que tá dando certo. Uhum. Então, a gente tem um centro de treinamento com toda a infraestrutura, com banheiros, com tudo que o pessoal precisa ali, né? Sala para aquecimento. Então, os atletas se sentem em casa ali. E a gente tem espaço para 200 cadeiras VIP, aonde sentar vai enxergar muito bem a luta, né? Então fica bem fácil de... Claro que é um evento menor, mas a gente dá bastante qualidade. É televisionado, tem o Ozzy, né? Que é o nosso... Ozzy Castro. É o nosso Bruce Buffer do estado, né? E, então ele faz o show crescer, empolga os atletas e com certeza engrandece, né? Junto, agora, falando das lutas, o MMA, a luta principal vai ser do Augusto Idalêncio, da Fúria Fight de Carlos Barbosa, que vai lutar contra o Leonardo Piccolotto, da Dutch Cafés. Enfrentou o Miller, o atleta aí de Carlos Barbosa. Assim, na última edição do MFC, e o Leonardo Piccolotto também é um prospecto lá da Serra, lá, é um que já, eu não me lembro qual foi. Boa luta, hein? Ele lutou no JVT 16, se eu não me engano. Sim, contra o colono do Sombra Team. O Leonardo Colono. Foi uma guerra, um lutaço, né? Sim, Todo mundo fala dessa luta. Essa luta virou clássico. Muito bem casada. Sim. Pô, e é um peso interessante ter nomes como o Polis e como o próprio Piccolotto, né? Num evento que teoricamente a gente está usando muitas aspas, né? Só porque essa diferenciação, porque não é diminuir o evento, né? Mas a gente sabe que o evento maior que aconteceu, a última edição também foi lá no ginásio Vasco da Gama. Foi no Vasco da Gama. Lotado. Eu estava lá, tive a honra de narrar o evento junto também com o mestre Chapa, faixa preta. E foi sensacional, o Vascão, assim, não cabia mais ninguém ali dentro. Realmente o JVT, ele virou um patrimônio da Serra Gaúcha e tem muito ouvinte da Rádio Guaíba em toda a Serra, né? Nossa audiência é muito forte lá e quero aproveitar para dar uma chamada aí no pessoal, hein? Aproveitem que o mestre Jorge Velho está com tempo corrido hoje, então mande a sua pergunta para 993887532. Vou repetir, 993887532, ou também na nossa live no YouTube do canal Guaíba Esporte, né? O mestre Jorge Velho, lenda do MMA, um cara que tá aqui, começou no Vale Tudo, e quero aproveitar, mestre, esses minutos que nós ainda temos, desde aquele tempo, Vale Tudo, né? Que também existe um estigma no Vale Tudo, né? Sim. Hoje a coisa tá mais profissional, não sei se é essa a palavra, mas pro público leigo que tá com a gente aqui, né? Hoje tem um monte de regra e tal, Vale Tudo, o nome já diz tudo. Entre aspas, naquela época não tinha mimimi. Eu ia perguntar isso pro senhor. Não tinha balança. Tu conhecia teu adversário na hora, 5 minutos antes de subir no ringue, conhecia teu adversário. Não tinha nem peso. Não tinha balança e só escolher, tu vai lutar com fulano de tal ali, tá, beleza. Que dia que é? Tal, fechou. E aí pediu o valor da bolsa e aí... Qual foi o cara mais pesado que o senhor já... Eu lutei com vários pesados, né? Tipo o Clean, eu com 67, ele já tá com os seus 80. Lutei com o Pantera Negra, na época ele tava com mais de 80, né? Não sei precisar o peso, porque não tinha balança. Mais de 80 e o senhor com 67, 68. 65, 66. Eu subia e baixava de peso, mas eu não passava de 73 quilos, que era o meu peso normal, corporal. Também não tinha tempo, né? Assim, ou se tivesse tempo, não era 5 minutos que nem é hoje, né? Dava oportunidade pro lutador que der menor envergadura e tal, também cansar o outro, né? Era o que o Royce fez lá. Eu comecei, a minha primeira luta foi em 97, foi o primeiro Vale Tudo oficial da Serra ali. Aí depois eu fui convidado a lutar o IVC. Lá do Sérgio Batarelli, em São Paulo. Depois, daí foi vendo os eventos, mas por ser proibido em várias cidades, inclusive Porto Alegre na época era proibido,
Foi de 97 até 2003, assim, tinha poucos eventos. Mesmo assim, a gente conseguiu lutar várias vezes, né? No Vale Tudo, sem regras, sem luvas, valendo cabeçada, tiro de meta, pisão, sem tempo. Era um round de 30 minutos sem intervalo. E em 2003, só em 2003, maio, vai fazer agora, esse mês aqui, vai fazer 2003 para 2025, 22 anos atrás, foi o primeiro evento de MMA profissional do Brasil. Aí saiu, ninguém mais falava a palavra Vale Tudo e todo mundo falava MMA, Mixed Martial Arts. Aí estava presente que foi árbitro da minha primeira luta, que foi a primeira luta do evento, então eu me considero o primeiro campeão de MMA do estado. Ninguém tira esse título de mim. Lutei com um atleta esqueci o nome dele aqui, mas logo volto. Mas era pedreira. Era pedreira. Uhum. E na época eu era aluno, estava junto na equipe da Union, do mestre Ricardo Murgel. Eu deixo o meu abraço para o pessoal da equipe Union e para o mestre Murgel, que está nos Estados Unidos. Sim. E tinha o Minotouro, foi árbitro da minha luta. Olha, foi uma honra, né? Eu ganhei essa luta em 1 minuto e meio, uma finalização de armlock. Foi muito legal, muito legal. Será que a gente encontra no YouTube alguma... Tem que falar com o Luiz Brito. O Luiz Brito deve ter. Já participou aqui, o Luiz Brito. O Luiz Brito e o Cafuringa foram os promotores do evento. Foi aqui no Rio Grande do Sul? Foi em Porto Alegre. Em maio de 2013, em Porto Alegre. No Petrópolis. Petrópolis Tênis Clube. Exato. Profissionalíssimo. O senhor se lembra o nome do evento? Eu não lembro. Não, isso aí tem que... Eu vou atrás pra pesquisar. Não, é Pro Fight. Primeiro Pro Fight. Pro Fight, de lutas profissionais de MMA. Foi legal demais. Né? Então, o professor Luiz Brito comentando. Não, olha... o professor Jorge Velho lutando. Absurdo, arrepiante um negócio desse. É arrepiante. Professor Jorge Velho tá com tempo corrido... Se quiser aproveitar, vai a última pergunta aí pro professor. Professor, eu queria saber como... A gente sabe que a Serra é muito forte ali na questão do esporte de combate, principalmente até do Muay Thai, mas a gente tá vendo até a questão do fruto do MMA, sendo que o Samson, na última edição do Jungle Fight, ele saiu vitorioso lutando no card principal. Sim. Lá da garra Team de Bento Gonçalves, né? Isso. Luiz Samson? O Samson, não me lembro primeiro. Rafael Samson, obrigado. E, o que eu queria ver como é que tá a questão dessa nova geração que tá entrando, esse pessoal mais novo. A gente conhece o pessoal mais das antigas aí, que tá há tempo no circuito, Guilherme Severo, Boaventura, entre outros, mas como é que o senhor tá enxergando na Serra essa nova geração que a gente tá chegando? Eu e o Marcel, a gente teve a oportunidade de ver esse pessoal mais novo no MFC, também vi um pouco no X-Fest. O que o senhor acha que a Serra vai conseguir entregar grandes lutadores aí num período médio, curto prazo? A história está se renovando, né? É por isso que eu estou fazendo o JVT Fight Night. Estou dando oportunidade para atletas que nunca lutaram estrear e os que já estão lutando para se manter no ritmo de luta, que é muito caro sair da Serra Gaúcha e vir para a capital ou viajar para outras cidades ou fora do estado para competir sem apoio, sem patrocínio de ninguém. É o patrocínio quando tem, né? Ou o próprio professor que vai lá e tira do bolso e ajuda o atleta dele. Que é mais comum, né? Ajuda com o transporte, quando leva o aluno. Então, pela logística, o JVT Fight Night está ajudando muita gente. Está destacando porque é televisionado e dali a gente pega os destaques e coloca no JVT o grande, no JVT numerado. Que o próximo JVT 19... se não for esse ano, vai ser em maio do ano que vem, de 2026. Não consegue um patrocinador pra bancar uma van, pra galera vir pra Porto Alegre? A gente faz o programa e depois o pessoal volta. A gente marca com antecedência. Sim, a gente fazemos tem que essa parceria. Organizar, né? Dedicado ao JVT. Isso é legal demais. Já fiz alguns, mas um pessoal no estúdio, aí é outra coisa. Aí a coisa muda de figura. Sim. É muito melhor. A gente faz aqui as encaradas, enfim. Mestre, seu horário... Ao vivo, né? Eu só gostaria de agradecer rapidamente aos nossos patrocinadores Masters, a rede de Poços Gambino, que sem eles a gente não conseguiria fazer o evento, né? O Jonatas Conte, que é o meu sócio do JVT 19, do JVT Championship, desculpa, que estamos para organizar o 19, e então o Jonatas Conte é o meu braço direito, braço esquerdo, né? O cara. Joias Craco, de lá de Guaporé, nós temos o Luiz Craco, que é o nosso patrocinador Master. Ele está sempre com nós desde 2004.
Aí a gente tem os apoiadores, rapidinho, né, o Nestor, da Saúde Animal, Ananda Petri, arquiteta de São Leopoldo, Zéu Cosméticos, Pelé MMA, que está sempre me ajudando, o Clayton, um grande abraço, Pugna Fight, que nos fornece os materiais de proteção, o seu Eliseu, um grande abraço, Fabro Assessoria Ambiental, e lembrando que dia 16 de agosto vem aí o JVT Fight Night 9, a 9ª edição. 16 de agosto, tá? 16 de agosto. Gravado. Não podemos parar. Mestre, 2 horas 25 minutos, 24 para 25. Infelizmente, né, o tempo hoje está corrido para o senhor, tem que ir para um outro compromisso, mas uma graduação da pesada. Muito obrigado, volta sempre, é uma honra receber o senhor aqui e traz o pessoal da Serra no estúdio, as portas estão abertas. Obrigado. Muito obrigado, é uma honra sempre estar aqui. Então, vamos para um rapidíssimo intervalo e logo mais voltamos com o Nocaute Guaíba. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o Nocaute Guaíba, o único programa de lutas do Rio Grande do Sul. Acabamos de receber o mestre Jorge Velho, uma lenda das lutas no Rio Grande do Sul, no Brasil, dono, sem dúvida, da maior organização de lutas da Serra Gaúcha, um cara que para Caxias do Sul, para a Serra Gaúcha, quando faz os eventos dele. E dia 14 de junho teremos mais um Fight Night, né? Não é aquele grande JVT que é no estádio do Vascão, quem é da região conhece, mas é também uma grande oportunidade para o pessoal da luta conferir em um cenário mais restrito, não é, os combates. Aqui muita gente mandando mensagem, agradeço a participação de todos, mas tenho que destacar uma. Nosso professor Rafael Pfeiffer, coordenador dos esportes, que criou este programa há 11 anos, né, manteve no ar por 11 anos o programa Nocaute Guaíba. Ele envia aqui um recorte de jornal, né, não vou falar o nome do jornal, mas eu vou dizer o conteúdo. Há 9 anos, quando ele e o mestre Fabiano Boxer estiveram na coluna do Roger Lerina por conta do filme do José Aldo. Sim. Que se eu não me engano, até o Minu participou do filme. Ele foi se eu não me engano, ele faz o papel de Dirley Mão de Pedra participou do filme. O Dirley? Dirley, é o adversário do José que faz o Chad Mendes, então? Exato. Tá, incrível esse daí. O Dirley faz não é o Chad Mendes. Uhum. É um outro adversário que eu esqueci o nome. A luta final é com a última luta. Romnick? Não é o Romnick. Exatamente. É o Marco Romnick? Marco Romnick, exatamente. Sim, a atuação. Eu já vi comentários do professor Pfeiffer, né? Um abraço aí se estiver na audiência, Rafael, é sempre um prazer. Ele falando que ele acompanha muito a preparação, né, dos dublês e dos atores dessa parte ali do MMA, né, que o Boxer, se eu não me engano, o professor Fabiano Boxer foi responsável técnico por preparar os atores, né, da parte da preparação da luta, né, e deve ter sido incrível ter vivido isso, né. Eu sei que ele já falou já em edições anteriores do Nocaute, é uma experiência única, assim, deve ser algo incrível na vida, né? E é um filme esse do José Aldo mais forte que o mundo. Recomendo ele. Claro, tem seus momentos de drama, né? O pessoal tem que ter um romance no cinema, né? Eles têm que ter isso, senão o público não vai, pelo menos a grande massa. Só que é um filme, a parte da luta é muito realista. Muito bem feito, né? Exato. A coreografia, né? Foi o mestre Fabiano Boxer, né? Que desenvolveu. O cara que desenvolveu todo esse roteiro das lutas e não fica forçado, como em tantos filmes. Sim, parece. E também, pelo que eu me lembro, não tem aquela coisa também que alguns filmes retratam muito mal, que é aquele corte de câmera, assim. O cara dá um soco, já corta pra outra câmera, corta pra outra câmera. Fica muito feio, muito bagunçado, muito jogado as cenas, né? Sim. Daí sim. não... Se tiver o controle dali, ô Teófilo, dali, já me passa, que aí eu já vou dar um aê, boa. Tava na mão. Aê. Resolvido. Ao vivo, pessoal. Aí não tem som vazando no nosso microfone do Nocaute Guaíba. Participem, hein? Participe no único programa de lutas do nosso estado. Mande o WhatsApp ou também participe na live do canal Guaíba Esportes. Ô Marcel, diga. Se tu me permite, eu fui dar uma olhada, né, nas edições anteriores do JVT e o que tem de lutadores, a gente pode dizer notáveis, que passaram pelo JVT. Eu me surpreendi. Exemplo do Glaico França. Pessoal, quem não conhece, ele é de Santa Catarina, Balneário Camboriú. Ele foi campeão da PFL
a temporada, não lembro se foi 2023, 2022, foi campeão da temporada. Ele já lutou no UFC, inclusive, antes de ter ido pra PFL, né? Lutou no Titan UFC, que era um evento tradicional nos Estados Unidos. É um cara de renome, não foi um público tão conhecido quando passou no UFC, mas tem seu peso. Pra mim, Hall da Fama do MMA gaúcho, Michael Falcão também lutou em edições anteriores do JVT, assim como a Roberta Samad também, que, os eventos que ela passou foi no Bellator, ela lutou no Bellator e na PFL também, na Michael Falcão, saudoso lá de Pelotas. Michael Falcão, né? Um cara que saiu do Rio Grande do Sul pro UFC, né? Teve uma passagem relâmpago. Uma luta ele fez, né? 23, se não me engano. Mas não foi por questões de desempenho no octógono que ele foi embora. Foi, né? Fora do... foi fora, né? Um cara que tinha um estilo de vida muito peculiar? Próprio, peculiar, né? E morreu, enfim, de uma maneira muito injusta. Trágica, né? Assassinado a facadas, né? Facadas, e enfim, teve o corpo encontrado depois na rua, no dia seguinte ao crime. É um fim trágico aí para um dos atletas mais promissores das lutas. Né? E pena que ele não ficou mais tempo no UFC, porque quando ele saiu do UFC, ele foi pro Bellator. Na época que o Bellator fazia as temporadas, né? Que era um esquema, pessoal, meio que de playoffs, assim. Tu começava no meio, na temporada regular, que eles chamam, na temporada regular, começava meio que numas quartas de finais, depois lutava uma semifinal, lutava a final, e depois da final tu lutava contra o campeão da categoria. E ele chegou até a final. E, ele foi muito relevante no Bellator, e eu me lembro que na época foi bom pra ele também, porque essa época o Bellator transmitia ao vivo no Esporte Interativo, na TV aberta aqui do Brasil. Foi um momento bem legal, e ele é um cara que, pra gente aqui do Rio Grande do Sul, olha, talvez top 3, né, dos melhores atletas aqui de MMA gaúcho. O Michael Falcão tá nessa lista, assim, se é que dá pra fazer. Vamos lá, quem mais lutou no JVT? Um cara que eu posso também colocar nesse bojo, e muita gente não conhece, infelizmente, mas é o cara que me fez ficar ligado nas lutas do Rio Grande do Sul. É o Dmitry Zebrowski, que, quem não sabe, é o primeiro gaúcho a vencer um russo na Rússia. No Pro Fight. Que é muito difícil. Pro UFC, perdão, era Pro UFC o nome do evento. E é complicado, né? É bom a gente contextualizar pro pessoal, porque na Rússia não só tem a questão do fuso horário, a temperatura... A cultura também, a alimentação muito diferente. A cultura... Também. Mas também é um lugar onde, se o lutador estrangeiro não vence de nocaute ou finalização, vai ser garfado. Vai ser garfado. Teve aquela luta do Fedor Emelianenko contra era o cowboy de aço, caipira de aço, que tinha saído do UFC, esqueci o nome. Não. Hã? Não. Esqueci o nome dele agora. Eu lembro do apelido, não lembro o nome dele, que ele ganhou tranquila aquela luta, mas como foi pra decisão, o vitorioso foi Fedor Emelianenko. Teve um caso aqui do Rio Grande do Sul, Newton Gavião, de Canoas, foi pra Rússia e o juiz encerrou a luta, enfim, com ele ainda... Ele conseguiu claramente inverter a posição. Quando ele inverteu, o juiz encerrou a luta. Ué? Coisas que só acontecem na Rússia? Coisas que só acontecem na Rússia, né? Nossa. Então, tem o Dmitry Zebrowski, que está morando em Caxias do Sul, por sinal, agora, e encontrei ele na última edição do JVT, que esteve na Rússia, nocauteou um russo. E outro fator também dos lutadores da Rússia, muito turbinados, né? Se é que o pessoal entende? A galera sempre, né, na Rússia, muito acompanhada, né? Tem coisa naquele suco. Como é que é o pós-treino deles, né? O suplemento. Que é bem suplementado. Bem suplementado. Na Rússia. Inclusive, muitas vezes é até incentivado, né? Lá não tem doping, não tem nenhum né? controle de doping. Mas não é só na Rússia, parece que é algo meio oriental, assim, né? Porque, se eu não me engano, o Rising também não faz. Qual era um outro também que eu sabia que não fazia? O Kunlun, tem um evento chinês também que não fazia tudo e tal. Eu acho que é mais cultural deles mesmo, e que acaba sendo pra gente uma desvantagem, né? Pros lutadores aqui, né? Muita desvantagem, e lá eles têm essa cultura, na verdade, na Rússia em particular, desde a época que era a União Soviética, já incentivava os atletas, né? Enfim... O Comitê Russo Olímpico tá banido das Olimpíadas, se eu não me engano, por causa do uso, né, de
meio que institucionalizado, né, de anabolizantes, esteroides, né? Exatamente. E então, essa é só para dizer alguns dos obstáculos que um lutador de fora enfrenta quando vai lutar num evento russo. Eu não sei se foi o caso do Dmitry, né? Não sei se ia ser legal se ele tivesse uma audiência para responder, mas eu conheci atletas que foram chamar faltando 2 semanas para luta. Geralmente é assim. O Jonas Bueno, uma das últimas lutas dele na Polônia foi um caso. Daí é complicado também até para preparação do atleta, né? Mas eu entendo o pessoal querer ir também, né? Pô. Só por dinheiro, né? E pra lutar fora do país, o Pedro Finger, nosso amigo ali da Serra também, mas de Canela, a última luta dele foi no FFC, no Fusion Fight Championship, que é um evento peruano, que é desses eventos aí que tem alguma parceria com o UFC, sendo que é transmitido no UFC Fight Pass. E ele também, assim, foi 2 semanas que ele teve de preparação, 3 semanas que ele teve de preparação pra luta. Só que nem ele falou, assim, a experiência vale muito a pena, assim. Eu acho que é uma das coisas de todo... Tu conviveu, né, com o pessoal da Sombra, né, Marcelo? Eu acho que, tipo, todo mundo quer chegar no UFC. E, no mínimo, se não chegar no UFC, quer fazer uma luta internacional, né? Ter essa vivência de lutar fora. Então, o dinheiro, né? Os lutadores aqui são muito mal pagos. Os atletas em geral são muito mal pagos, né? Inclusive futebol, o pessoal tem essa glamorização, né? Já pensa nesses clubes grandes, mas tem muito jogador de futebol que também recebe muito mal, né? A maior parte mínimo, deles, né? Por causa das divisões. Porque a gente conhece aqueles 20 times da Série A. Mas depois da Série A tem 4 divisões, né? E eu já ouvi relatos aí de... tem times que pagam uma ajuda de custo e o jogador tem que fazer Uber, ter uma renda complementar. E normalmente é um salário mínimo, né? O salário fora das divisões, das grandes divisões, da grande divisão que a gente tem aqui no Brasil. Nosso colega Eduardo Souza, que sabe falar bastante dessa realidade. O Eduardo tá aí, Davidson? Não, que pena, poderia vir aqui e falar sobre a realidade dos jogadores de futebol, em sua imensa maioria no Brasil, que são muito mal pagos, cara. E os lutadores também são reflexo disso, que da falta, assim, de plano de governo que muitos países têm, sendo estatal ou privado, mas o governo pensa o esporte, né? O Brasil não tem isso. E a gente vê aqui os nossos lutadores tendo que fazer luta com bolsas de 200, 300 reais. E não, vamos ser sinceros, né? O pessoal que tá aqui não luta por bolsa. Luta para se desenvolver, ter um cartel bom para ir lutar nas grandes organizações, né? Porque, se for para... Ninguém fica rico lutando no Brasil. Muitas vezes a pessoa, ela paga o treinamento dela, o camp, né, como se chama, com o dinheiro que é o da bolsa, né? O da bolsa paga o camp depois. Sim. Não sai com nada, muitas vezes. Sai perdendo. Ou a gente vê o caso que a gente já viu do professor Sombra, entre outros, né? Que tu aposta no teu atleta, né? Porque às vezes tu nem cobra. Tem casos, vamos ser sinceros aí, que treinador nem cobra a porcentagem dele da bolsa nos eventos aqui no Rio Grande do Sul. Conheço vários. Claro, o atleta paga mensalidade ali pra treinar na academia, tudo e tal. Mas a gente já conheço casos também de, o professor levou o aluno, custeou, como era muito longe o evento, então a organização não pagou a hospedagem, daí o professor, eles deu um jeito, um Airbnb ou um hotel. Claro, que é um trabalho de longo prazo, que depois ele vai ter o seu trabalho recompensado, não sei se é a palavra certa, né? Porque não é o treinador também não faz uma boa ação, é uma prestação de serviço, né? E lá no futuro, quando a gente vê o caso hoje do professor Sombra, e a gente tá vendo até o Márcio, que tá chegando hoje, a Lara Guterres, que já teve aqui 2 vezes aqui no Nocaute, né? Vai estar lutando na maior organização de MMA aqui da América Latina, o Jungle Fight, né? Claro que lá a bolsa não é grande coisa, mas tu projetar o teu atleta internacionalmente, é aí que ambos vão ser devidamente remunerados, né? Tanto professor como atleta. Mas vamos falar de um caso de sucesso aí. Já dou uma boa tarde aí pra dona Marlene Ferreira, guaibeira aí, sempre com a gente. Ô, dona Marlene, obrigado aí pela companhia, hein? Mande sua mensagem também, hein? Vamos ler no ar. 993887532. Vou repetir, pega o papel e a caneta. 993887532. Esse é o WhatsApp não apenas do Nocaute Guaíba, mas de toda a programação da rádio. Mande mensagem, leremos no ar. Tia,
Vinícius Oliveira, o Lock Dog. Muita gente que nos ouve agora não sabe ainda, né? Mas tem um gaúcho de Porto Alegre que está estourando na maior organização de lutas do mundo, né? Um cara com uma origem muito humilde, vem da Lomba do Pinheiro, zona leste da capital. Quem também é de fora da cidade talvez não conheça essa região, mas a Lomba do Pinheiro é uma área gigantesca, né? Milhares de pessoas moram lá, a área diversa, enfim, é um universo, né? É um universo, Pinheiro é um universo dentro de Porto Alegre. Restinga, Lomba do Pinheiro, né? Exatamente. E Vinícius é um cara que continua morando na Lomba do Pinheiro, né? Eu fui na casa dele, inclusive, uma vez, mas agora ele tá um patamar melhor, mas ainda na Lomba do Pinheiro. Ainda na Lomba do Pinheiro. Ainda na Lomba. Esse patamar melhora fruto ao trabalho dele. Exatamente, também, é merecido. Exatamente. O Vinícius, que é uma história de filme. Foi criado pelo mestre Rafael Sombra, que tem um CT aqui no bairro Azenha, em Porto Alegre também, e foi construindo essa trajetória e hoje está aí rumo à sua 4ª luta no UFC, representando Porto Alegre, representando o Rio Grande do Sul. E uma exclusiva, Teófilo, uma exclusiva que logo mais a gente vai também ampliar isso no site da Guaíba, também no site peleiamma.com.br. E não vou dizer valores para respeitar o atleta e a equipe dele, mas ele triplicou a bolsa. O Vinícius? O Vinícius. Merecido, né? Vamos ser sinceros, porque, pessoal de casa, o UFC, quem não conhece, tá, gente? Vamos. Enfim, o guaibeiro tradicional que não conhece tanto a modalidade, mas não o rádio tá sempre sintonizado na Rádio Guaíba. O UFC tem essa métrica das categorias de peso diferente que tem, padronizar os rankings, que são feitos por jornalistas lá da mídia especializada, que eles fazem, em cada categoria eles têm os melhores 15 lutadores, né? De cada categoria, que a partir da forma que eles vão ganhando e perdendo, tem as suas alterações pós-eventos, né? As categorias. Muita gente critica elas, eu sou um que acha que a gestão atual não é boa, o modelo não é bom, mas daí é papo pro, sei lá, um vídeo que talvez pode ir pro Peleia ou pro YouTube da Guaíba, porque é algo amplo, não é tão fácil a gente falar tão rápido. E o Lock Dog simplesmente alcançou a 15ª colocação. Hoje ele faz parte dos ranqueados, né? Do top 15 da categoria de peso dele. Já temos um lutador gaúcho de Porto Alegre, da Lomba do Pinheiro, ocupando a posição de número 15 da maior organização de lutas do mundo, né? Isso. E nós da Rádio Guaíba, parceria com o site peleiamma.com.br, antecipamos uma exclusiva, furamos o UFC e anunciamos com uma semana de antecedência praticamente a luta do nosso conterrâneo, que vai ser contra o Kyler Phillips, que também é ranqueado 13º. 12º, já venceu de alguns brasileiros, né? Vem de derrota contra o Rob Fonte, mas venceu de brasileiros. E assim, é um outro patamar que pode colocar o Vinícius e Porto Alegre no mapa do MMA. Não tenho dúvida, né? Não dá pra esquecer que o Vinícius vai ser a 4ª luta. Depois de 3 lutas ele tá ranqueado. Pessoal de casa, amante do MMA sabe, o pessoal de casa que não conhece tanto o esporte, são raros que chegam pro UFC, que já não vem de uma outra grande organização. O Vinícius, ele vem de uma organização forte, que era o UAE Warriors, lá dos Emirados Árabes Unidos, mas não tem o peso do atleta que entra via PFL, um ex-Bellator, um atleta, um ex-Rising, que é o caso do Renier de Ridder, que ele é holandês, pronúncia diferente. Não tem todo esse peso. E o Vinícius, ele chegou de uma maneira tão dominante. A primeira luta parecia que não era estreia, assim, que ele já era um atleta que o nível do UFC é algo normal, sendo que é a principal organização de MMA do mundo, que muita gente sofre quando chega, porque o nível técnico é muito superior. E ele simplesmente chegou dominando.
Dito isso, a terceira luta dele, ele simplesmente ganhou contra o lutador do representante do Daguestão, um Nurmagomedov, do que muita gente achava que era simplesmente do wrestling dominante, que nunca tinha sido derrotado ou era muito pouco anulado. Vinícius anulou todas as tentativas de queda, se eu não me engano, anulou todas, né? Foram todas. E ele que fez uma queda também, não me recordo. Sim, ele quedou o adversário, o Said Nurmagomedov. Claro, eu acho importante acreditar, né, Marcelo, ao trabalho do professor, em primeiro lugar do próprio Vinícius, mas com a preparação do Fabiano Flores, né, o professor, o Baby, né, eu acho que tem que ser citado. Baby Flores, que já teve aqui no Nocaute Guaíba, foi uma verdadeira aula de história, né, ele pegou todo o passado dessa região do Daguestão ali na Rússia, né, e essa coisa do sambo, do wrestling, e fez esse panorama histórico aqui. Foi um programa sensacional, ele tem que voltar, inclusive, e é contra esse tipo de pedreira que o Vinícius de Porto Alegre tá seguindo e tá passando por todas. Fez uma luta dominante, né, essa última. Eu quero fazer uma pesquisa aqui de opinião com a nossa audiência, hein? Você sabia que tem um gaúcho de Porto Alegre lutando no UFC atualmente? Mande mensagem 993887532. Você conhece o Vinícius Lock Dog Oliveira, nosso conterrâneo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, da Lomba do Pinheiro, que está bombando nos rankings da luta no mundo inteiro, né? Eu me pergunto, por que um lutador que nem esse, eu achei que quando o Vinícius conseguiu essas vitórias, ele ia estourar aqui também, meu. E eu vejo que não tem tanto espaço na mídia daqui, tirando da nossa parte. Que eu ia falar, Marcelo, parece, não é ostracismo, mas é muito estranho, porque ele tem muito mais participações nos veículos mais da região sudeste do estado. Tipo, a gente vê ele sendo mais falado no Sexto Round, que hoje é o principal canal do esporte, da modalidade no YouTube. Já vi ele no AG Fight, que é um grande site também, um grande portal, fazendo várias entrevistas pro pessoal da AG Fight, tudo e tal. E aqui no Rio Grande do Sul, qual é o espaço que ele tem? O único espaço que dedica a modalidade aqui que abre os microfones pro pessoal da modalidade foi na Guaíba. Aqui no Nocaute também teve um programa, Web Sports, esqueci o nome. O Web Sports, que abriu um espaço também, né? Rafael Pfeiffer, né? Rafael Pfeiffer, né? Abriu as portas de novo pra luta na mídia gaúcha, mais uma vez, Rafael Pfeiffer. E é inacreditável que tu tenha esse baita lutador que chegou num nível que poucos chegaram, e tu citou, se eu não me engano, Marcelo, só tivemos 2 porto-alegrenses no UFC. Incluindo o Vinícius. Fabrício Verdun, que é a lenda do esporte aqui, da modalidade aqui no Rio Grande do Sul. E depois só o Vinícius, que os outros atletas passaram para o UFC. Tem o Garragori, que é lá da fronteira uruguaiana, se eu não me engano. Santana do Livramento. Mas o Garragori, ele uruguaio, se identifica mais como uruguaio, né? Tudo bem, é gaúcho também. Sim. Mas se identifica como uruguaio. Depois tem a Mariana Rodrigues, de Bagé. Aqui perto da região, a Denise Gomes, aqui de Sapucaia. Só antes, eu pedi essa pesquisa de opinião. Nossos amigos de Pelotas, falamos, né? Pelotas já revelou o Michael Falcão. Então aqui, ó, pessoal, o Luiz, a Clair, o Cássio do bairro Fragata de Grande Pelotas Fragata. aí. Ó, Clair de aniversário amanhã, hein? Pô, parabéns, Clair, abraço. Pô, parabéns, muito obrigado sempre pela companhia. Essa família de Pelotas tá sempre ligada aqui no Nocaute, hein? Muitos já falaram, né, na época que o MMA aqui tava muito mal visto, teve a questão do Vale Tudo proibindo, né, sendo proibido na capital, Porto Alegre, né? Muitos citam que Pelotas foi a capital do esporte aqui no Rio Grande do Sul, né? Que Pelotas era a grande cidade, era o grande vetor do MMA aqui no Rio Grande do Sul, foi Pelotas. Eu quero mandar um abraço. É o farol do estado sempre, né? É inacreditável, né? Como consegue em alguns aspectos ser a vanguarda, né? Sim, todos os aspectos. Cultural. Eu tenho um carinho muito grande público de Pelotas aí, um grande abraço. Em 2019 eu morei em Pelotas, quando eu ingressei na Universidade Federal de Pelotas, é uma cidade que eu tenho um carinho, gosto muito. Quando eu já estava no EAD, quando eu voltei para Gravataí, tá fazendo o curso EAD, eu não me lembro se o ano foi 2020, 2022, eu fui para Pelotas, eu gosto,
competi, jogo vôlei, né, de forma ruim, mas joguei lá pelos Jogos da UFPEL, lá da universidade, né, joguei pelo curso de História, mas muito mais por o sentimento de rever os amigos, passar um final de semana de Pelotas de novo. É uma cidade incrível. Pessoal, vocês, olha, tinha que ser mais desenvolvida financeiramente também, porque eu não sei se sabe, mas tem muita gente que sai de Pelotas por causa que a questão de emprego lá é muito difícil, complicado, né? As Pelotas é incrível. É incrível. Agradeço demais a participação do Luiz, a Clair e o Cássio, sempre com a gente no Nocaute Guaíba. Teófilo, minutos finais, falou da Denise Gomes, que é de, se não me engano, é São Leopoldo. Nasceu em São Leopoldo. São Leopoldo, pode ser. Eu fico na dúvida se é São Leopoldo, Sapucaia. Nasceu em São Leopoldo. Mas também não é aquela coisa. Hoje está no Rio de Janeiro. Mora no Rio de Janeiro com a Carol Rosa, que é a companheira dela. Ela foi daqui pro Paraná primeiro, se eu não me engano. Quando da equipe que era da Jéssica Andrade, tudo, né? Paraná Vale Tudo. Jéssica Andrade, se eu não me engano, treinava até com ela. Até um problema ali com o treinador. Pois é, que era o empresário delas, daí tiveram que sair, enfim, o Pelé, eu me lembro que fez a cobertura também na época, eles citaram. Foi algo complicado. Então, tipo, a gente teve alguns lutadores gaúchos, mas que nem o Verdun também, o Verdun já tinha saído, mas o que vestiu a camisa aqui, né, o que evoca o local de onde ele é mesmo é o Felipe Lock Dog, e a gente sempre, a gente é muito bairrista aqui, né, então a gente que é do meio dá muito valor ao trabalho do Vinícius aqui, e torcemos pra ele. O Fernando de Jesus Rovani, Colorado, sananduvense, guaibeiro do bairro Guarujá, ele pergunta se o Fabrício Verdun, por acaso, é parente do ex-jogador do Inter, Pedro Verdun. E se o programa Nocaute está ótimo, sempre escuto todos os sábados. Obrigado, Fernando, tamo junto. Abraço, Fernando, que também semana passada interagiu com a gente também, né? A Fernanda é de fé e, é o público da luta aí fortalecendo. Será que o Verdun é parente do jogador do Inter, Pedro Verdun? Deixa eu ver se antes do programa acabar eu consigo achar isso. Sim. Agora fica na dúvida, mas eu nunca ouvi o Verdun falando, né? Quando vê, pode ser que seja, e pode ser daqueles parentes não tão próximos, ou não ter algum... quando vê não a gente não sabe, né? Eu dei uma procurada rápida aqui, não achei relação do Fabrício Verdun com o jogador do Inter, né? Apesar de que o Verdun, ele é muito relacionado ao futebol, no caso o Grêmio, né? Grêmio. Ele teve um projeto social de jiu-jitsu. O Grêmio, ele por muito tempo apoiou o Fabrício Verdun, né? Inclusive existia um plano antes do Verdun se aposentar, queria fazer uma luta na arena, que nunca aconteceu. Infelizmente não aconteceu. Né? Mas eu não sei qual convidado veio aqui e falou uma questão que eu acho que é cirúrgica, que as lutas só vão voltar a explodir no Brasil de novo se os times de futebol apoiarem também, né? Como era nessa época com o Verdun. Na época o Anderson Silva também foi equipe, quando o Corinthians, quem não se lembra, também montou uma equipe de MMA também. O pessoal treinava lá, tudo e tal. Eu também, gente, isso daí é uma coisa que eu também, tipo, os nossos clubes aqui não são clubes, eles são não são associações esportivas, assim. O clube de regatas, o Flamengo ainda assim, porque o Grêmio, tudo bem, o Grêmio é uma agremiação de futebol, pelo menos está no nome, mas é isso, porque, tipo, por que eu digo isso, gente? O pessoal, o Grêmio é um clube de futebol, mas o primeiro campeonato gaúcho de basquete, que na verdade era não era da Federação Gaúcha de Basquete, mas era um campeonato que acontecia em Porto Alegre, então as equipes de todo o estado vinham competir aqui, foi por um time do Grêmio. Eu não acredito, eu fiquei surpreso, eu gosto muito de basquete também, eu fiquei surpreso quando eu vi isso. O Inter já teve um time também de futsal campeão do mundo. Os clubes são clubes, infelizmente, meramente futebol, sendo que se a gente vê os clubes de futebol ao redor do mundo, Barcelona tem seus atletas do atletismo, tem o pessoal do handball, tem o seu projeto, tem o time de basquete, tem várias modalidades, é o que acaba abraçando os atletas. Daí a gente tem em Minas Gerais, tem o pessoal do atletismo, Flamengo também, basquete, vôlei também, pega o pessoal da natação. O Rio Grande do Sul não tem isso, né? O Rio Grande do Sul é futebol. É verdade. E o resto... Fechou, né? Fechou nisso aí. E é isso. E daí os clubes que ainda tentam se manter, porque as operações, os custos são altos. Ali a gente tem uma Sojipa, que não tem time de futebol, mas é o que tem equipe de judô, que dá oportunidade pro pessoal também ter equipe de natação. O Grêmio Náutico União também tá no remo, um pouco de natação, tipo, é limitado. E quem tem condições da parte privada
de dar algum suporte para os atletas. O que tem o Grêmio fora o futebol? eSports, Free Fire, todo respeito. Falta também um poder público aí para incentivar a gurizada aí para as artes marciais, porque a arte marcial constrói caráter, humildade, disciplina. Sim. A arte marcial muda vidas, né? Muda vidas e faz as pessoas melhores. Então, Afilo, aquele 1 minuto final, a gente nunca consegue acabar o programa, né, sem correr. Sim, mas 1 hora é pouco, né? 1 hora é pouco. Mas tem esperança de mais edições do nosso Nocaute Guaíba ainda na programação. Obrigado por ter vindo e seguimos sempre em prol da luta. Posso só mandar rapidinho, pessoal, um abraço para todo mundo que tá ouvindo, muito obrigado. Não sei se o senhor tá conseguindo ver aí de casa aí, José Heitor Machado Barreto, meu avô, se conseguiu, mas vou mostrar pro senhor. Um grande abraço pro senhor, que também é ouvinte do Nocaute, né? Ele sempre, quando eu venho ali, ele escuta. Só pra finalizar, pessoal, hoje, de noite, SFT, o Alisson Silva lá da Infinity de Rio Grande vai lutar, a gente consegue acompanhar na Band. O Wellington Madeira no LFA, grande em Cuiabá, evento. Também quem tem o UFC Fight Pass vai assistir Madeira. E a Lara Guterres de Santa Maria, 8 horas, 8h30 mais ou menos, Sport TV 3, ou no YouTube do Combate, eu acho que vai transmitir a luta dela. Muitos gaúchos, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Fiquem com Deus, sintonizados na Rádio Guaíba. E para você que treina, bons treinos. Ossa! Você ouviu Nocaute.